Olá, olá, minha gente. Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo. Eu venho trazer mais um assunto polêmico para vocês. Eu estava entre dois assuntos, eu acho que eu vou unir esses dois, porque, vamos ver, à medida do que eu for falando, eu vou ver se eu vou unir os dois, porque eu acho bem bacana os dois. Eu vou falar primeiro sobre saber sentar em outras mesas, o condicionamento da mente para o sucesso. Enfim, por que esse assunto? Para quem não me conhece, primeiramente, meu nome é Franciele Tomás, sou advogada, estrategista digital e às vezes eu criei esse canal para a gente bater um papo. Às vezes eu venho aqui trazer alguns assuntos sobre advocacia, às vezes eu venho trazer assuntos sobre crescimento, trabalho, profissionalismo. Mas enfim, eu trago aqui de tudo. A realidade que eu trago sobre livros, o que eu li, o que eu gostei, o que eu acho que vai ser útil para a sua vida, para começar. E por que esse assunto? Eu estive essa semana passada, que dia é hoje? Hoje é uma terça, quarta. Eu estive semana passada num evento de empreendedorismo. Foi numa igreja, na Igreja Batista. Eu não ia, não é a minha congregação, mas assim, gostei muito, muito, muito. E por que saber sentar em outras mesas? É algo interessante para mim. Quando eu era mais nova, eu venho de uma cidade que ela tem 110 mil habitantes, uma cidade que é relativamente perigosa, e Minas Gerais, Araguari, Minas Gerais. Mas eu amo a minha cidade. E quando eu estava lá, as pessoas tinham um condicionamento, e eu pertencia a esse círculo, que eram de pessoas que viviam mais do mesmo. Meninas novas, sendo mães novas, abandonando os estudos, namorando cedo, se metendo com um crime, indo para lugares onde não deveriam ir, se comportando como não deveriam se comportar. Eu vou falar de meninas porque durante um tempo eu tive receio de ter uma filha mulher, porque eu tinha medo que a minha filha fosse do mesmo estilo que a gente já estava acostumado naquele local. Porque acontecia quando as pessoas convivem nesse meio, violência doméstica é comum, certo? Traição é comum, pessoas erradas é o comum, é o correto, é o usual. E aí eu tive uma filha mulher, graças a Deus. Só que chegou certo ponto, eu pensei, não posso criar minha filha nesse local. Então eu precisava me retirar daquele contexto para poder tirar a minha filha daquele contexto, enfim. Quando eu fui para outro meio, outras pessoas, fui conviver com pessoas diferentes, o que eu fiz? Tem uma música dos Racionais que fala que o dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. E eu amo rap, viu, gente? Não deixei de amar. E eu fui para outros locais, outros meios, mas eu levei comigo aquele linguajar, aquele modo de se portar. Eu troquei as vestimentas, muito das minhas vestimentas eu troquei. Eu nunca fui uma pessoa de usar as roupas que as outras usavam. Eu não era muito assim, eu não era essa pessoa. Mas eu fui trocando e já não usava mais. Mas a pessoa, a casca, por dentro, estava arraigado aquele local. Então eu trouxe comigo toda a gesticulação, todo o comportamento, toda a linguagem verbal e não verbal. Detalhe, eu era uma pessoa do confronto, eu era uma pessoa que eu não sabia me colocar em certos contextos de me sentir vulnerável. Eu tinha sempre que partir para cima, eu tinha sempre que ser a pessoa aguerrida, aquela pessoa que queria a todo momento estar certa. E eu percebi com o tempo que eu precisava mudar isso. Justamente quando eu fui para a faculdade,
faculdade, fui fazer direito, eu comecei a mudar aos poucos. A Franciele que começou a faculdade de Direito, primeiro período, não foi a mesma Franciele que terminou o 10º período, advogada, com a AB na mão. Não foi. Eu mudei muito ao longo do tempo. E comecei, após formada também, porque a vida ensina, eu comecei a estudar um pouco mais, estudar filosofia, fui para outras vertentes, além do direito, fui estudar outras coisas, porque eu poderia, eu precisava mudar o meu comportamento de dentro para fora, mudar quem eu era. Em essência, o meu coração, ele sempre foi um coração voltado para Deus, mas em atitude, o meu coração, ele se desviava da atitude que uma boa cristã tem, aquilo que o temente a Deus ali é exigido, a pessoa que é temente a Deus. Eu era uma pessoa assim, intragável, essa é a palavra. A minha mãe sempre falava que se ela não fosse minha mãe, ela não seria minha amiga. E aí eu resolvi mudar tudo isso, eu precisava mudar esse contexto. E aí, quando eu percebi isso, eu participei de várias mesas onde eu não absorvi. Eu não absorvi porque eu não estava aberta a aprender. Eu precisava estar aberta e me arrependo. Hoje em dia eu sou aberta a tudo. Eu sento com você, eu posso não concordar com aquilo que você fala, mas eu defendo até o fim o direito de você falar. E defendendo, eu internalizo aquilo que você falou. Eu posso não concordar momentaneamente também em alguns aspectos, mas depois eu vou digerir essa história. E quando eu vou digerir essa história, eu falo, não é que fulano tinha razão nesse ponto? Não é que fulano tinha razão nesse ponto? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Aí a minha mente, ela começa a fazer conexões. Por isso que eu estou aberta. Eu não acho que A ou B esteja errado. Politicamente falando, no relacionamento, sentimentalmente falando, eu não acho que ninguém esteja 100% errado e ninguém esteja 100% certo. Então é meio que uma conexão de ideias, porque cada pessoa tem a sua verdade, porém a verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é uma só. O que é relativo é a sua perspectiva. Um tem uma perspectiva do que é certo, o outro tem outra perspectiva do que é certo. E saber relacioná-las e como se diz, vou relacionar e vou respeitar o outro, não vou impor minhas ideias, porque o outro também tem o direito de pensar assim como você. E aí, muito disso, depois que eu entendi toda essa parte, que eu creio que você também talvez, às vezes, precisa estar aberta a ouvir, ouça o que a pessoa fala do começo ao fim. Depois que você ouvir, não é necessariamente você ali naquele momento ter que rebater. Às vezes é bom você mastigar, comer aquele assunto, pensar naquele assunto, para depois transformar isso numa ideia, num conceito que venha da sua mente e que se jogue para o mundo. Essa é a parte importante. E depois que eu entendi tudo isso, mudei muito de mim, comecei a ser essa pessoa maleável, essa pessoa que escuta, essa pessoa que pensa antes de falar, eu comecei na crença do merecimento. Porque quem vem de onde eu vim não crê que mereça. A pessoa crê que ela precisa tomar a força. E nada na vida é tomado à força. Não é pela força, nem pela violência, mas por toda a palavra que vem da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Mas nada é tomado à força. As coisas são por merecimento. Eu sou de uma pessoa que eu penso assim, o tipo de pessoa que penso assim, meritocracia. Se eu estudei para uma prova, eu fui bem na prova, mérito meu. Se eu colei, não tenho mérito nenhum. Se eu pensei num assunto, formulei uma ideia, exteriorizei ao mundo, mérito meu. Se eu não fiz isso, mérito algum. Se eu creio que para conseguir algo eu preciso tomar vias ilícitas para conseguir aquilo, não há mérito algum. Se eu sou a pessoa que eu penso, eu preciso trabalhar diligentemente, eu preciso servir, como manda a palavra,
realmente fazer o meu melhor, obter excelência, ser reconhecido por essa excelência, mérito meu. Se eu acho que tudo na vida eu vou ficar na minha casa, deitada, sentada, sei lá, esperando cair do céu, não há mérito algum. E se eu sou essa pessoa que eu corro atrás do mérito, eu preciso trazer ele para beneficiar a mim e a minha família, aos meus. E depois eu externalizo para fora, além dos meus, além dos muros. E assim eu ensino na minha casa, ensinei a minha filha. E eu queria que todas as pessoas da minha casa pensassem como eu. Eu sou a primeira neta, mulher da minha avó, analfabeta, que terminou uma faculdade. Hoje eu estou formando minha filha. Minha filha agora, dia 6/8/2025, é a formatura dela. Estou formando a minha filha, a segunda mulher da minha casa, que tem um diploma. E eu agradeço a Deus por isso. Glória a Deus por isso, a todo tempo. Porque não é mérito meu, é dom que vem de Deus. Mas o pensamento, o merecimento, a crença de merecimento tem que estar na sua cabeça, tem que estar interna, no coração, na sua cabeça. Pensar assim, se eu quero, eu vou conseguir. Se eu me esforçar, eu vou conseguir. Ah, mas eu não sei fazer isso. Mas eu vou aprender. Tem a internet ali para isso. Ah, mas é tão difícil. Meu Deus, é difícil mesmo que eu vou estudar, eu vou tentar. Deus me dá força, Deus me ajuda. Deus abre o meu conhecimento no sentido, Deus me faça ver. Me ajuda, corre atrás. É difícil, às vezes a gente olha, você não vê saída. Mas o problema é que a pessoa que está nesse local, ela não consegue ter acesso a quem já conseguiu, quem já galgou algo na vida. Porque o interessante seria, a pessoa te manda uma mensagem, te manda uma DM, e você pega e responde, poxa, vou te ajudar. Faça um vídeo ajudando essa pessoa, dê para ela um norte. Às vezes o que a pessoa não tem é conhecimento para procurar aquilo que ela precisa procurar. Agora, se você passou conhecimento e a pessoa não quer, aí já é outro problema. Aí já são outros 500. Mas se você passou o norte e a pessoa corre atrás, amém, você fez o seu papel de cristão nesse mundo. Você fez o seu papel. Gente, não menos importante, né? Eu vou até morrer esse assunto agora, mas eu quero falar com vocês. Se inscreva aqui no canal, bora bater um papo de vez em quando. Curte se vocês gostaram desse assunto, deixe seu comentário, fala aí pra mim o que vocês querem ouvir, que eu venha aqui bater um papo com vocês. Mas eu creio muito no estudo, é o estudo que mudou a minha vida, é o estudo que mudou a vida da minha filha, é o estudo que está transformando o nosso futuro e aquilo que eu provavelmente vou deixar para os meus netos. Então eu amo falar sobre estudo, eu amo advogar, eu amo correr atrás, eu amo estudar filosofia. Então eu peço a Deus todo dia, Senhor, todo dia, me permita aprender um pouquinho mais, e é esse pouquinho mais que eu quero trazer para vocês. Eu não sei tudo na vida, mas eu quero trazer sempre um pouquinho mais, um ponto de vista diferente para cada um de vocês. E eu vou deixando esse vídeo por aqui, né? Porque senão ele vai ficar muito longo, mas é um assunto que eu gosto, amo. E aí, vocês fiquem aqui comigo, se possível, tá? Eu vou deixar um beijo no coração de vocês. Até o próximo.